Can I see your passport? Sure. Is this your first time to Ireland? Yes, first time. Do you have family? Kids? Are you traveling a lot? Tem que responder todas as perguntas que a imigração fizer, Pilar. Você já tem inglês suficiente para isso. Are these his sheets? Keep the room exactly as he left it. Pessoal, não parece mais sério, começando mais uma entrevista, como vocês sabem, estamos aqui retornando a falar com gente que faz cinema nacional, principalmente, que isso sempre foi um marco do site, quando ele foi criado lá em 2018, e estamos começando 2022, assim... Ai, feliz pra caramba! Armando Praça, de Fortaleza Hotel, diretor de Fortaleza Hotel, um filme que estreia agora no finalzinho de janeiro, e ainda temos a presença de Clébia Souza, que se você for falar o currículo dessa mulher, acaba a entrevista, porque ela está no Aquários, ela está no Som ao Redor, ela está em todos os filmes nacionais recentes, ela está. Então, nem vou aqui ficar falando muito dos filmes, porque ela está em todos. Tudo bom, Verdade. Armando, Clébia, como vocês estão? Tudo bem, Bruno. Obrigado. Obrigado por estarmos aqui conversando sobre o filme. Tudo bom, Bruno. Obrigado pelo convite. Bom ver Armando, assim mesmo que virtualmente. Armando, eu quero conversar com você, que você, como no Greta, seu filme anterior, inclusive quem não viu Greta, vai assistir, ele fala de relacionamento e esse também, só que é um relacionamento diferente. Então, como é que surge essa história? Como é que chegou para você dirigir o Fortaleza Hotel? Esse roteiro, essa história, ela foi proposta pelos roteiristas, a Isadora e o Pedro. Eles propuseram esse projeto, um argumento ainda, ao laboratório Cena 15, da Escola Porto Iracema das Artes, que é uma escola pública de artes que tem aqui no Ceará. E tem esse laboratório dentro da escola, o Cena 15, que é um laboratório de desenvolvimento de roteiro. Então, as pessoas apresentam argumentos, quando são selecionadas, elas desenvolvem um roteiro ali durante 6, 7 meses com orientação de alguns tutores. E esse projeto foi desenvolvido lá dentro e o produtor do filme, um dos produtores do filme, Maurício Macedo, que é coprodutor do Greta também, ele conheceu esse roteiro ali no laboratório e achou que eu me interessaria. De alguma maneira, ele, enfim, achou que eu poderia me interessar pelo assunto, pelo tema e tal, e me apresentou essa história, né? E foi assim que eu conheci a história toda, me aproximei dos roteiristas, e de cara o que me chamou a atenção, que me despertou a vontade de estar no projeto, né? De assumir a função de diretor do projeto, é que é um projeto muito simples, aparentemente, mas que toca em questões muito importantes e muito fundamentais, desde o momento que eu conheci o roteiro, e foram ficando mais fundamentais ainda. Assim, eu acho que eu repito isso sempre, assim, acho que é um filme que fala sobre solidariedade. Você tem uma história nas mãos em que você pode falar sobre isso, assim, isso foi o que me pegou, sabe? O que me comoveu, assim, de imediato. Eu digo, nossa, isso aqui me interessa. E aproveitando, Kleber, pegando um pouquinho do que o Armando disse, você faz uma personagem que trabalha as relações. Você tem que se relacionar com a pessoa que você acabou de conhecer, você tem que criar uma relação, e você também tem a relação com a sua filha. E como é que se preparar para duas pessoas tão diferentes no mesmo filme? Nunca tinha escutado essa pergunta, bem massa. Enfim, eu acho que eu não paro para pensar, sendo bem sincero, eu não parei para pensar em seriam, obviamente, são dois corpos diferentes da Pilar, né? A Pilar nesse trabalho, ela está se relacionando com pessoas que ela não conhece, e a Pilar dentro de casa. Mas eu acho que é muito comum para a gente também, né? Estar nesse lugar, assim, de ser vários, assim. Então, eu acho que, primeiro, para mim, é entender que corpos são esses que essa mulher tem, né? Que espaços são esses que ela frequenta, né? Que pessoas cruzam esses corpos e esses espaços para eu entender como ela se coloca, né?
E aí sim, entender essa diferença mesmo. Mas eu pensando mais tecnicamente, eu faço isso, né? Mas eu não paro para pensar assim, a pilar, uma pilar, outra pilar, né? Porque eu acho que a gente também é múltiplo, então não chego para, não fico racionalizando também muito, porque senão a gente não vive aquela história. Então eu tento entender primeiro esses lugares que ela se coloca, né? E como ela se coloca, que relação são essas, né? Porque é isso, é uma relação que não existe, né? E que vai ser construída essa com a filha. E a mesma coisa a relação com a China, né? Ela não existe, ela está sendo construída também. Então, acaba que são relações, mas que elas estão partindo do mesmo lugar, né? Dessa não existência e dessa construção. Não sei se eu te respondi. E, Armando, como é que é montar o filme no final quando você tem várias relações acontecendo? Porque o Fortaleza Hotel ele não é um filme longo. Então, como é você escolher qual a prioridade? Eu vou focar aqui, vou focar em tal coisa, para montar toda uma narrativa. Olha, eu acho que na montagem tem dois pensamentos. Eu acho é um pensamento assim que você precisa contar a história, né? A história precisa fazer sentido com alguma lógica, com começo, meio e fim. Isso é um norteador, digamos assim. Ainda que não é o caso do filme, mas você poderia ter idas e vindas no tempo, flashbacks, enfim. Mas você precisa contar uma narrativa lógica, que faça algum sentido, se é um filme narrativo, evidentemente. Mas, para além disso, eu acho que tem um outro componente, que é um componente emocional, que é você dar conta da experiência emocional, da vivência emocional, da transformação de uma personagem ou de mais de uma personagem, né? E aí eu acho que isso é o que de fato é mais difícil de construir, né? Porque são duas coisas que precisam estar juntas e que precisam se retroalimentar de alguma maneira. A narrativa lógica, começo, meio e fim, mas essa emoção que está ali por trás de cada evento, cada situação que aquela personagem sofre e como o acúmulo dessas emoções vai transformando, modificando, levando ela para outros caminhos. Isso é que eu acho que é mais complexo de fazer. Mas pegando um pouco carona na pergunta anterior que você fez à Clébia, eu acho que para mim a grande questão era assim, a gente começa com uma mulher que tem uma dificuldade com a maternidade, digamos assim, não sei nem se é uma dificuldade, acho que ela nunca assumiu para si mesma essa maternidade, e ela passa por uma série de... Ela está querendo ir embora, inclusive, ela está querendo largar essa filha para trás e cuidar da vida dela, e ela passa por uma sucessão de eventos que fazem com que ela, de alguma maneira, não que ela aprenda a ser mãe, mas para que faz com que ela se abra a essa possibilidade pela história com começo, meio e fim, mas a gente precisa fazer com que, na montagem, fazer com que essa história dê conta de narrar nas entrelinhas as emoções e esses sentimentos da Pilar que eu estou descrevendo aqui. Bom, gente, o papo está ótimo, mas vamos ter que já... E vou para a minha última pergunta, já agradecendo o tempo de vocês dois. Armando, Kleber, que vocês falam das locações. Como é que é filmar um hotel assim fechadinho, onde você tem que mostrar quarto, mostrar tudo, e ter aquelas tomadas grandes, mostrando, né, pôr do sol, mostrando noite? Como é que é trabalhar com dois extremos de plano? A minha questão, assim, a gente fez um filme, né? O Fortaleza Hotel é um filme muito em cima dos personagens, né? Então, para mim, tinha uma preocupação muito assim de ver essas pessoas de muito perto, ver a emoção ali, ver o olho brilhando, ver a lágrima descendo, não de uma maneira invasiva ou melodramática no mau sentido, mas é importante você se conectar com esses personagens a partir das emoções. Então, a gente trabalhou muito com planos mais fechados, quando a gente tem personagens em cena, mas a gente, ao mesmo tempo, tá fazendo um filme, fez um filme que chama Fortaleza Hotel, né? E Fortaleza é uma cidade turística, né? A Fortaleza é uma cidade conhecida como destino turístico, como paraíso tropical,
como uma cidade que tem sol e mar e coqueiros. E eu achava desde sempre, e continuo achando, que esse não era exatamente o melhor cenário para essa história acontecer. E aí eu digo por quê. Assim, para mim era importante que essa história fosse toda conduzida por Pilar, né? Essa fortaleza que é apresentada a Shin, ela precisa ser uma fortaleza que a Pilar conhece, né? A Pilar leva a Shin lá na rua onde vende ouro, no centro da cidade. A Pilar leva a Shin num cemitério onde o marido dela vai ser, sabe? A Pilar é quem conduz, a Pilar é a guia da Shin e, portanto, é a nossa guia também como espectadores. Então, essa fortaleza precisava ser a fortaleza dessa personagem. E a fortaleza de uma camareira de hotel, que ganha um salário mínimo, que mora na periferia, é muito distinta, muito distante, geograficamente, inclusive, dessa fortaleza turística, tropical, sabe, onde as pessoas vêm passar as férias. São fortalezas que existem, mais até do que essas duas existem outras, né? Mas, para mim, o filme precisava passar por esse filtro. A fortaleza que a gente vê é a fortaleza da Pilar. Portanto, a gente precisava construir nos planos, como você falou, a paisagem humana ali da Pilar e da Shin, suas diferenças, suas emoções, suas semelhanças, e precisava construir uma outra fortaleza, uma paisagem de fortaleza, onde essa história pudesse acontecer, onde fizesse sentido que essa história acontecesse, e longe um pouco dessa fortaleza, longe um pouco não, eu diria que longe bastante dessa fortaleza praiana e destino turístico. Até uma das minhas perguntas, né, que acabou, já temos que encerrar, seria justamente por isso, né, é um filme que tem Fortaleza no nome e você não vê Fortaleza, assim, turisticamente falando, né? Até e você já acabou até comentando uma coisa que eu ia falar. Te agradecendo de novo, Armando e Kleber. E Kleber, vai, convida o pessoal para ver Fortaleza, vai, você que está em todos os filmes nacionais. Oi, gente, meu nome é Clédia Souza, eu faço a Pilar no filme Fortaleza Hotel, de Armando Praça. Quero convidar todos vocês para assistir o filme. A gente estreia dia 27 de janeiro nos cinemas de todo o Brasil, então espero que vocês gostem, espero que vocês se vejam também nessas personagens, e que vocês possam indicar para mais amigos e vamos fortalecer o cinema nacional. É isso, beijo. Eu queria só complementar um pouquinho dizendo que o filme está sendo distribuído pela Vitrine Filmes. Então, vocês podem ter acesso à programação toda, onde vai estar, em qual cidade, qual sala vai estar em cartaz, através das redes sociais da Vitrine, da Carnaval Filmes, que é a coprodutora do filme, da Moçambique Audiovisual, que é produtora do filme, ou nas nossas redes pessoais, né? Armando Praça e Clédia Souza, que a gente também está sempre ali informando aonde o filme está em cartaz, quando vai ter sessão, quando vai ter debate, e divulguem. Sim, também vou deixar para você que até ficou interessado em Fortaleza Hotel, chegou nessa entrevista ou está ouvindo essa entrevista, deixando tudo aqui bonitinho, aqui embaixo, para você saber links, onde ver o filme, mais informações, também com a crítica, para você quiser ler a minha opinião sobre o Fortaleza Hotel. E você já sabe, filme nacional, primeira semana, para dar aquela ajudada, ele ficar mais semanas, mais gente conhecendo, você já sabe que eu sempre dou essa dica. Filme nacional, primeira semana. No Homem-Aranha você vai depois. Obrigado, Armanda. Obrigado, Kleber. Obrigado a você, Bruno. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Bruno. Pilar.